Então, esses números inteiros são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado por Z. O conjunto dos números inteiros, ele é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Então, a gente tem a representação dele aí no conjunto, certo? Temos aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e infinitos, tanto para os negativos como para os positivos. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos, eles podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Passa aí, por favor. O zero, ele é um número neutro, ou seja, ele não é nem um número nem positivo e nem negativo, certo? Então, a gente diz que o zero, ele é um número neutro. Temos aí a representação na reta numérica. Então, a gente vai representar esses números positivos e negativos numa reta numérica. Eles podem ser representados por pontos na reta numérica e nessa representação a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Então, eles vão ter ali a mesma distânciazinha de um para o outro. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4, ele é simétrico a 4, porque eles estão à mesma distância ali do zero. Um à direita e o outro à esquerda. Então, eles são simétricos ou podemos dizer oposto. Menos 4 é oposto a 4, certo? Temos aí um exemplo. Organize os números do conjunto A na reta numérica. Então, a gente vai observar esses números aí desses conjuntos e vamos organizar numa reta numérica. Primeiro exemplo aí, ó. Vou fazer lá a minha reta numérica e vou colocar esses números aí de acordo com os sinais positivos e negativos, né? E quem é o maior, quem é o menor. Eu vou ver aí nesse conjunto que eu tenho menos 2, 6, menos 9, 8, menos 8, menos 1, 5, 0 e menos 3. Então, eu vou me basear pelo número neutro, que é o zero. Ele vai estar lá no centro da minha reta, bem no meio da reta. Tentem localizar aí, bem no meio da reta, o zero, certo? Para a gente tentar fazer, se você fizer com uma régua, ótimo, porque aí você vai deixar uma distância bem certinha ali entre esses números. Porém, como a gente está fazendo aqui a mão livre, a gente vai tentar pelo menos se basear numa mesma distância. Depois do zero, eu vou colocar o menos 1 do lado esquerdo, né? Isso, ó. Então, vou deixar aqui, ó, menos 1. E eu tenho também o menos 2, que vem logo depois do menos 1. Tentando deixar sempre uma mesma distância aí entre eles. Vou completar os negativos. Tenho aí menos 9, menos 8 e menos 3. O menos 3, ó. E vamos dizer que o menos 8 esteja mais ou menos aqui. E logo depois dele o menos 9. Localizei aí todos os negativos. Vamos agora para os positivos. Vou ter, depois do zero, tenho 5, 6 e 8. Então, vou localizar aqui, ó. Vamos dizer que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 8 mais para lá, certo? Então, localizei aí esses números na reta numérica. Então, tentem ter a noção assim, de espaço para que estejam cada um no seu espaçozinho certinho, porque eu não posso dizer que aqui é menos 1 e desse lado de cá eu colocar o 5, se eles estão na mesma distância, certo? Então, tem que seguir aí essa noçãozinha aí de espaço. Vamos fazer agora a comparação desses números. Nessa comparação, a gente vai comparar dois números distintos. Utilizamos os símbolos maior que
ou menor que. Tá, ó. Tem aqui maior que ou menor que. Nessa comparação, encontraremos os seguintes casos. 0, ele é menor que qualquer número positivo e é maior do que qualquer número negativo. Então, se você tem um número negativo, o 0 vai ser maior do que ele. Se você tem um número positivo, o 0 vai ser menor do que ele. Temos aí alguns exemplos. 0, ele é maior que menos 2. É melhor eu não ter nada do que eu dever 2, não é isso? Se a gente levar para a noção do dinheiro, é melhor não estar devendo nada do que eu estar devendo R$2, por exemplo. Então, na letra B, menos 20 é menor que 0, certo? 3, ele é maior que 0 e o 0 é menor do que 10, certo? Um número positivo, ele é sempre maior que um número negativo. E, pela lógica, um número negativo ele vai ser sempre menor do que um número positivo. Então, ó, o 2 ele é maior do que menos 3 e o menos 2 ele é menor do que 5. Ao compararmos dois números inteiros positivos, ou seja, dois números naturais, aquele que está mais distante de 0 é maior. Podemos dizer também que aquele que possui maior módulo será o maior entre eles. Então, nesse caso aí, ó, eu tenho 4 é maior do que 1, certo? E o 5 ele é menor do que 10. Tenho aí, eu estou comparando dois números positivos. Então, aquele que está mais distante de 0 é o maior, certo? Ao compararmos dois números inteiros negativos, precisamos saber que quanto mais próximo de 0, maior será o número. Ou seja, aquele número que possui menor módulo é o maior deles. Então, vamos falar assim, ó, menos 10, ele é menor do que menos 1. Por que o menos 1 aí ele é maior? Porque ele está mais próximo de 0, certo? Menos 4 é maior do que menos 9. O menos 4 ele está mais próximo de 0, então ele é maior, certo? Pode passar. Temos aí outro exemplo. Observe os números abaixo e utilize os símbolos de menor que e maior que para estabelecer as relações. Então, eu tenho aí, ó, A, B e C. Na letra A, ele está dizendo menos 5 e 2, né? 0 e menos 3. E tenho 10 e menos 15. Nesse caso da letra A, ó, menos 5, ele vai ser maior ou menor que 2? Então, vamos analisar. Aqui eu tenho um número negativo e um número positivo. Qual é o maior, qual é o menor? Então, vamos, ó. Menos 5, eu estou devendo. Eu nem tenho e ainda estou devendo. Então, é menos, não é isso? Então, ó, menos 5, ele é menor que 2. Porque 2 é um número positivo. O negativo ele vai ser sempre menor do que o positivo. 0 é maior ou menor que 3? A gente viu lá naquele primeiro exemplo que eu dei, que é melhor eu não ter nada do que eu estar devendo. Então, o 0 ele vai ser sempre maior do que um número negativo. Então, 0 é maior que menos 3. Tenho 10 e menos 15. Ó. É um número positivo e um número negativo. Então, nesse caso, o número positivo ele é sempre maior do que o número negativo. Então, 10 é maior que menos 15. Certo? Vamos falar agora a operação entre os números inteiros. Então, temos aí a adição. Na adição, teremos dois casos. Quando os dois números forem ambos positivos ou negativos. E também vamos ter os casos de quando os números possuem sinais opostos, que aí a gente vai subtrair e conservar o sinal do que possui o maior módulo. Então, eu posso ter uma adição entre dois números positivos ou entre dois números negativos. Ou então, eu posso ter uma adição de um número negativo e um número positivo. Aí, a gente vai ver qual vai ser a diferença que a gente vai ter aí. Eu tenho aí dois exemplos.
Ó, tenho aí A e B sendo mais 4, mais 6, e tenho menos 3 mais menos 8. Então, a gente pode levar desta maneira, ó. São dois números positivos, então é uma adição como a gente faz em qualquer outra. 4 mais 6, 10. Certo? Positivo, ó. São dois números positivos. Já na letra B, eu tenho menos 3 mais menos 8. Então, eu tenho menos 3 e vou adicionar menos 8. Eu sempre peço para os meus alunos pensarem assim. Você deve R$3 e vai dever 8. Como se eu devesse R$3 a fulano e devo R$8 a cicrano, certo? Então, no total, você vai dever quanto? Você está somando ali duas dívidas, certo? Então, ó, eu devo 3 e devo 8. No total, eu vou estar devendo 11, ok? Então, aí vai existir só esse pensamento que a gente vai fazer aí. Você está somando dois números negativos. Então, é como se você tivesse duas dívidas e estão juntando elas. Agora, tenho ali o exemplo. Embaixo. Menos 2 mais 5 e mais 4 mais menos 10. Então, ó, menos 2 mais 5, aí a gente vai pensar dessa maneira. Eu devo 2 e tenho 5 positivo. Então, eu pago o que eu estou devendo. Eu vou continuar devendo ou eu vou quitar lá a minha dívida? Nesse caso, eu vou quitar a minha dívida e ainda vai sobrar, não vai? Então, esse valor que vai sobrar, ele vai ser positivo. Então, ó, menos 2 mais 5, 3. Você pode colocar mais 3 também, tá? O sinal positivo, ele pode vir com o sinal de mais ou sem ele. Então, a gente pensa dessa maneira. Eu devo 2 e tenho 5. Eu pago e fico com saldo positivo. Já na letra B, 4 mais menos 10. Então, eu tenho 4 e devo 10. Então, eu pago lá, ó, com os R$4 que eu tenho, eu pago, mas eu continuo devendo, não continuo devendo? Então, ó, mais 4 mais menos 10. Então, eu vou pagar 4 do que eu devo, mas eu vou continuar devendo 6. Então, se a gente pensar em dinheiro, tudo dá certo. Pensem assim, quando a gente pensa em dinheiro, a gente consegue. Passa aí, por favor. E temos aí na subtração. Na subtração, a gente vai ter o mesmo pensamento. Ó. Qual é o valor de mais 4 menos mais 9, certo? Então, a gente vai fazer aí, ó, transformar aí, ver essa regrinha de sinal. Vejam que eu estou subtraindo agora, certo? Um número positivo por um número positivo. Então, para calcularmos essa subtração, precisamos entender bem o símbolo de menos, o qual, subsequente de um número, significa o oposto desse número. As regras são as mesmas que usamos para a adição, porém, precisamos, antes disso, atender-nos a escrever o oposto da segunda parcela. Então, a gente vai observar a segunda parcela, vai ser o oposto. Se na segunda parcela ali, ó, mais 9, vai ser o oposto. Então, vai ficar menos 9. Na letra B, a segunda parcela é menos 2. Então, vai ser o oposto. Vai ser mais 2, certo? Então, vai ficar 4 menos 9 na letra A e 5 mais 2 na letra B. Passa, por favor, Ivanildo. Temos aí um exemplo que eu vou deixar para vocês responderem em casa, que aí vocês vão tentar fazer aí essa regrinhas de sinais para responderem, tá? É sobre o saldo da conta de Leandro, que ele tinha um valor, ele tinha 340, aí sacou 500, então ele sacou mais do que ele tinha. Então, ele vai ficar devendo lá alguma coisa. Depois, ele depositou um cheque de R$200 e na quinta, ele sacou mais 120. Então, no final aí, qual foi o saldo dele? Ele ficou lá devendo no banco
ou ele ficou com saldo positivo. Vocês vão tentar analisar isso daí. Terminou? Pronto. Terminamos a aula de hoje, tá? Vou ler aqui alguns comentários. Tem mais, Givanildo? Tem o Camila de Freitas da Silva, do Pereira Carneiro. Alexandra, do José Francisco Graciano. Temos também assistindo aí José Cauê Maciel, do José Francisco Graciano. Beatriz Rosineide da Silva Santos. Só esses, né? Então, continuem assistindo nossas aulas. A próxima aula é com o professor Jackson, a turma do 8º ano. Até a próxima semana.